Imagine uma comunidade de pessoas onde há confiança, onde você pode compartilhar suas dores e outros vão responder com compaixão, onde você pode compartilhar suas alegrias e outros se alegrarão com você, onde você pode compartilhar suas lutas com relação ao pecado e ter pessoas com quem contar, pessoas para orar por você, onde há amizade, companheirismo e onde Jesus é o centro de tudo isso. É sobre isso que nós vamos falar em mais um episódio dessa série chamada Construindo Pontes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fé e Vida. Esse é um podcast da Primeira Igreja Batista de Balsas e nós temos semanalmente nos encontrado e tem sido um prazer podermos conversar sobre assuntos que são relevantes para a nossa vida e ver o conselho de Deus e de como nós podemos tornar os ensinos de Deus práticos para a nossa vida. Hoje nós vamos para o nosso podcast, episódio de número 6, e hoje nós vamos começar uma nova série, uma série que a gente vai intitular como Construindo Pontes, e durante 8 semanas nós estaremos vendo de que forma nós podemos estreitar relacionamentos, nos aproximarmos das pessoas e deixarmos as pessoas também se aproximarem de nós, e entendendo que isso faz parte da dinâmica e Deus planejou isso de forma muito intencional e nos deu ferramentas para que nós nos aproximemos e deixemos as pessoas se aproximarem de nós, né? Eu me chamo Wellington, hoje eu vou estar aqui de forma solitária, né? Mas a minha intenção, né, é que o nosso tempo seja um tempo muito, muito proveitoso, né? Nós vamos estar utilizando durante essas 8 semanas um livreto que, apesar de ser bem pequeno, é um livreto muito, muito enriquecedor, que tem por título Aconselhando Uns aos Outros, né? E já fica o encorajamento a você, se ainda não leu, que leia esse livro e ele vai com certeza ajudar você e vai encorajar você e também ajudar no processo de estreitar relacionamento com outras pessoas e ajudar outras pessoas também a vencerem suas lutas pessoais, né? Bom, hoje para esse episódio número 1, o nosso tema é com toda humildade, né? E a gente precisa estabelecer aqui algumas bases dessa nossa conversa, a princípio, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar e lembrar é que Deus não nos salvou para vivermos isolados. Deus não salvou. O processo de salvação na vida de uma pessoa, ela implica em que ela se relacione primeiramente com Deus, né? Esse distanciamento, nós vimos um pouco disso na última série. Esse distanciamento entre Deus e o homem aconteceu lá em Gênesis capítulo 3 por causa do pecado de Adão. E nós vimos que a partir dali, por si só, o homem não consegue estreitar esse relacionamento com Deus, a não ser esse relacionamento ele é reestabelecido, vamos dizer assim, né? Através do que Cristo fez ali na cruz, né? O véu se rasga, o homem volta a ter acesso com Deus por Jesus, através de Jesus e unicamente através dele. Ele é o nosso mediador, aquele que quebra essa separação que havia entre Deus e o homem, né? Ele rompe essa separação e através do sangue derramado ali na cruz, o homem então pode, em Jesus, voltar a ter contato com esse Deus. Então, o homem volta a ter esse relacionamento com o Senhor. Então, o homem não vive mais isolado, afastado de Deus, mas também Deus, por sua misericórdia e graça, nos privilegia, temos relacionamento com outras pessoas. Então, Deus salva o homem para que o relacionamento deste homem com ele mesmo seja refeito, e Deus também salva e dá esse privilégio ao homem de se relacionar com outras pessoas. Então, como ponto inicial aqui, Deus não nos salvou, Deus não salva uma pessoa para que ela viva isolada. A salvação não é a ausência de problemas, né? Então, até a gente já poderia combater aqui
um ensino falso que tem sido proliferado de que venha Jesus e sua vida vai mudar no sentido de que os problemas você não terá mais problemas. Então, se você por um acaso ouvir algo desse tipo, saiba que essa é uma mentira, né? A salvação, ela não leva à ausência de problemas. Então, esse é um evangelho mentiroso. A outra vertente de ensinos falsos que tem sido feitos por aí é que você então tem tudo em si mesmo, né? Você consegue, você é aquele que pode, você vai, né, vencer todos os problemas que estão à sua frente pela força da sua mão, né? Então, de um lado, nós temos esse falso ensino de que não há problemas, e do outro é que, havendo os problemas, você consegue sozinho. Então, de novo, nós voltamos para o nosso primeiro ponto, é de que Deus nos salvou para termos relacionamento com as pessoas. Então, nós não vamos viver enclausurados, fechadinhos no mundinho pessoal, né? E que não haverá problemas. Haverá problemas, mas nós temos o Senhor, nós temos as pessoas, nós temos a palavra de Deus, que são ferramentas poderosas em Cristo para vencermos todo e qualquer problema. Então nós precisamos de Deus e nós precisamos das pessoas, precisamos uns dos outros. E o ponto de partida, eu queria ler um texto aqui, que é o texto de Efésios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo nos dá aqui um ensino poderoso, no sentido de que Deus nos dá pessoas, né? Nessa ideia de que Deus nos dá pessoas. Ele vai dizer, a partir dos versos 11 a 13, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Deus, então, dá à sua igreja homens e capacita esses homens para que instruam a igreja, com a intenção de que a igreja, as pessoas, os membros ali, os crentes, tenham toda a capacidade de resolver os seus problemas e se ajudar mutuamente a resolver os problemas uns dos outros. Então, vamos dizer assim, a função principal, né, primordial, uma delas, do líder, do pastor, é instruir, é capacitar. Então ele capacita os membros para que os membros então possam se ajudar mutuamente a resolver os seus problemas. E aí a gente tem então esse ponto de partida de que a igreja tem pessoas específicas em que atuam em funções diferentes, e a finalidade é que haja uma capacitação para que esses membros, essas pessoas, as pessoas que estão ali contidas naquele agrupamento, né, aquela comunidade que nós temos chamado de igreja, elas possam se ajudar mutuamente. Isso não quer dizer que elas não tenham mais contato com o seu líder, com o seu pastor, pelo contrário, elas têm sim esse contato, mas elas também podem mutuamente, entre elas, se ajudar a vencer os seus problemas. E aí o nosso primeiro tema de hoje, ele diz respeito à humildade. Então ele fala com toda humildade. Por que é interessante? Por que ele começa com esse ponto? Porque aqui é uma guerra entre orgulho e humildade. De um lado, nós temos uma tendência de nos acharmos esses super-heróis que conseguimos vencer os nossos próprios problemas, né, sozinhos, solitários. De um outro lado, nós não queremos abrir a nossa vida, dividir áreas da nossa vida com outras pessoas. E, em contraponto a isso, nós temos a humildade, que a humildade é esse ponto de partida de que eu peço, em primeiro lugar, perdão a Deus, né? Nós pedimos a ajuda de Deus, o que parece ser fácil, né? Nós vamos até Ele pela oração e pedimos a ajuda dele.
Agora, é bem mais difícil pedir ajuda a um amigo, pedir ajuda a outras pessoas. E aqui nós temos, então, a ideia dessa primeira, vamos chamar, desse primeiro podcast, que é a humildade de reconhecer que nós precisamos pedir ajuda a outras pessoas, né? Nós não podemos pensar que as experiências ruins que ocorreram em nossas vidas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, por vezes a gente encontra pessoas com dificuldade de dividir seus pecados com outras pessoas, porque elas já tiveram experiências ruins no passado, elas já fizeram isso, e as pessoas para a qual, ou a pessoa para a qual ela pediu ajuda não foi fiel, não guardou o segredo, né? Enfim, e aí ela se decepcionou, e então agora ela acha que não deve mais dividir com ninguém. Então tem uma série de pontos aí para a gente tratar. De repente, os critérios estabelecidos no ato da procura não foi um critério bem estabelecido, você não orou por isso, você não avaliou, você pode ter sido levado pela emoção e ter tomado essa decisão de escolher aquela pessoa. Mas, por outro lado, é importante nos lembrarmos que nós vamos falhar. As pessoas falham, nós falhamos, as pessoas também falham, e é a graça de Deus, nesse ambiente de graça, de perdão, onde nós perdoamos uns aos outros, né? Inclusive, Tiago vai falar isso em Tiago 5,16: confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. E também vale a gente lembrar de 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a igreja deve ser esse ambiente de perdão, onde nós entendemos que nós pecamos contra pessoas e pessoas pecam contra nós, e é a mesma graça que nos foi concedida quando nós não merecíamos, e o Senhor nos salvou pela sua graça quando nós éramos inimigos dele, é que agora nós devemos também despejar graça e perdoar pessoas quando elas nos ofendem, pelo perdão concedido a nós na pessoa de Jesus Cristo. Então é esse ambiente que precisa ser construído, e os relacionamentos vão sendo estreitados, e é importante lembrar que vai haver erros, que as pessoas vão pecar contra nós, mas isso não é o ponto-chave. O ponto-chave é que nós precisamos das pessoas. E é a misericórdia e a graça de Deus estabelecida a nós, ou dada a nós, que deve ser esse termômetro pelo qual nós então buscamos as outras pessoas e perdoamos as pessoas. Jesus vai falar isso, inclusive, em Mateus 18, de 15 a 18. Se o teu irmão peca contra ti, vai arguí-lo entre ti, ou vai conversa, você e ele. Então, se você se decepcionou com alguém, o que a Bíblia está mandando você fazer, e me mandando fazer também, é ir até essa pessoa e resolver o problema. Resolvo o problema com ela. Se ela peca contra mim, eu vou até ela, e aqui, por vezes, não é isso que acontece. Nós esperamos que as pessoas que nos ofendem venham até nós, e elas é que a gente meio que fica como juiz e dizendo, não, mas ela que falhou comigo, então ela que venha até mim. Mas olha o que a Bíblia manda nós fazermos. Então depois você pode até abrir o texto lá e ler Mateus 18, de 15 a 18. Então, se teu irmão peca contra ti, vai você e conversa com ele. Então, se você se decepcionou com alguém nesse processo de pedir oração, de pedir ajuda, de dividir uma luta sua, vá até ele, converse com ele, exponha o problema e juntos busquem a solução em Cristo para aquele problema. Então não faça da sua experiência errada agora a baliza para não fazer mais o que é certo fazer, que é dividir os pecados uns aos outros, como a Bíblia fala. Então aqui nós temos em Tiago, inclusive, em Tiago 5,16, confessar e orar. Duas ferramentas que são necessárias no processo para resolver os nossos problemas. Confessar pecado e orar uns pelos outros. Então eu preciso conhecer o meu problema, né? Para que eu possa pedir então a ajuda de outra pessoa, eu preciso conhecer o meu problema, e eu preciso então reconhecer que eu preciso de ajuda.
de Deus, e aí eu vou até Ele em oração, e também pedir ajuda a outras pessoas, né? E aí você pode se perguntar, por onde então eu devo começar? Se você, talvez você me dizendo assim, olha, Wellington, se eu for colocar aqui numa folha de papel, eu tenho muitos problemas, muitas situações que eu preciso resolver. Então é importante você identificar por onde começar, né? Por onde começar. E aí, por onde começar tem a ver com o que nós chamamos de esquadrinhamento do coração. O esquadrinhamento do coração nada mais é uma frase, né? Uma pequena frase que nós como é que a gente pode dizer? Que intitula, né, de um princípio que está estabelecido lá no Salmo 139. No Salmo 139, nos dois últimos versos, há um princípio estabelecido para nós do que nós chamamos, ou podemos chamar de esquadrinhamento do coração. O salmista vai falar lá nesses dois versos o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista está numa oração pedindo ao Senhor então que sonde o seu coração, né? E veja se há em mim algum caminho mau, ou seja, me expõe ou torna óbvio para mim, Deus, os pecados que eu preciso tratar. E eu não tenho dúvida, meu querido, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir sua oração. É assim porque está na sua palavra, então é uma orientação que a gente deve fazer. Então eu esquadrinho meu coração, vejo problemas que eu preciso tratar. Esses problemas, irmãos, por vezes eles são o que nós chamamos de pecado, né? Para esses problemas que quando eu falo de problemas, eu estou falando de pecado. Por vezes são pecados que nós chamamos de pecados externos e outros pecados internos. Se a gente pudesse dizer assim, são aqueles pecados que a gente reconhece que são mais graves, mas são pecados que são, por vezes, nós intitulamos eles como pequenos, como, por exemplo, a fofoca, né? Como, por exemplo, pequenas mentiras que nós achamos que são pecados menores, mas que todos são pecados. Então é preciso entender que pecado não tem tamanho. Pecado é pecado, e o pecado, entre aspas aqui, por menor que seja, né? Entendendo que não há tamanho de pecado, mas por menor que você ache que seja o seu pecado, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado. Esse problema, que é um problema contra Deus, precisa ser tratado. Então, o meu pecado, o seu pecado, em primeiro lugar, ofende ao Senhor. Então, ele é a pessoa mais ofendida. Mas, por vezes, os nossos pecados afetam não somente a mim, mas afetam também as pessoas que estão ao meu redor, e eu preciso então, à medida que esses pecados vão ofendendo mais pessoas, eu preciso ir tendo mais trabalho para ir tratando. Então, quanto antes eu identificar o meu problema, o meu pecado, e quanto antes eu começar a tratá-lo, menores serão as consequências no sentido de pessoas, talvez, que eu tenha que buscar para resolver o meu pecado. Então, esse é o primeiro ponto. Eu identifico o pecado, identifico o problema. Então, meu conselho é escreva, né? Escreva áreas da sua vida que você precisa resolver, né? Então, o meu e o seu pecado, o meu e o seu problema tem um ponto de vista que é o ponto de vista de Deus, né? Que já é o nosso segundo ponto aqui, que é o que Deus pensa sobre esse pecado, o que Deus pensa sobre esse problema. O que Deus pensa sobre essa área da minha vida que tem afetado a mim, mas tem afetado também outras pessoas. E como Deus não só pensou, mas como Deus me deu soluções, saídas para resolver esse pecado, ou resolver esse problema. Então Deus não simplesmente pensou anteriormente, mas Ele fez isso realmente. Deus pensou sobre problemas que nós teríamos que lidar com eles, pecados que nós lidaríamos com ele em nossa caminhada, e ele já nos deixou um antídoto, uma solução descrito, e nós conhecemos isso como Bíblia. Deus pensou sobre qualquer problema que eu e você venhamos a passar em qualquer momento da história, tá? Em qualquer momento da história,
Deus já pensou de problemas que nós passaríamos e ele nos deixou a solução e essa solução está na sua palavra. Então eu identifico o meu problema. Então, se, por exemplo, se o seu problema, o seu pecado, o pecado com que você tem lutado, mas tem perdido, é a ira, o que Deus pensa sobre a ira? Né? O que Deus deixou descrito na sua palavra sobre a ira? Se o seu problema são as fofocas, o que Deus pensou sobre fofoca? O que Deus deixou descrito sobre a fofoca? Se o seu problema é a falta de fé, o que Deus pensou sobre falta de fé? Se o seu problema é a descrença nas Escrituras, o que Deus deixou descrito na sua própria Escritura que vai combater essa falta de fé, essa falta de esperança, de crença na própria palavra? Ou seja, não importa o pecado, o problema com o qual você tem lidado, Deus pensou sobre alguma coisa sobre isso, Deus já pensou sobre isso e Ele deixou como resolver esses problemas descrito na sua palavra. Então, é nosso papel buscarmos nas Escrituras como vencer esse problema. E em terceiro e último lugar, peça para alguém orar por você. Então você identifica seu problema, você busca na palavra, e entre buscar na palavra e entre pedir alguém para orar, as duas coisas podem estar acontecendo simultaneamente. À medida que você, por exemplo, identifica um pecado, um problema na sua vida, que você não sabe aonde está na palavra a solução, o que Deus pensa sobre esse problema, você também pode procurar uma pessoa para ajudar você a identificar na palavra esses problemas. Então, à medida que você pede ajuda, pede para ela orar, você está pedindo ajuda também para que ela te ajude a identificar na palavra, te mostrar na palavra onde estão ali os princípios que Deus deixou descrito para vencer aquele problema. Então, basicamente, com toda a humildade, tem a ver com reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a nossa insignificância, o nosso lugar, né? Deus é soberano e nós somos carentes aqui embaixo, dependentes dele. Reconhecer que ele nos deixou ferramentas úteis para vencer o nosso problema, o nosso pecado, e ele nos deixou pessoas. Então, se nós formos diligentes e obstinados, assim como somos muitas vezes obstinados em pecar, nós devemos ser obstinados em buscar a solução para o nosso pecado, né? Para buscar as soluções para o nosso pecado. Nós devemos ser diligentes em buscar as ferramentas e caminhar na direção da resolução desses problemas. Eu queria... O livro aqui, ele nos dá alguns exemplos de pedidos de oração, e eu queria ler esses pedidos até como um encorajamento. De repente, pode ser que você se encontre em alguns desses exemplos que foram descritos no livro, e eles estão descritos aqui nas páginas 14 e 15. Eu queria ler com vocês agora, já caminhando para o nosso fim. Às vezes é difícil para mim até mesmo orar pelas dificuldades da minha vida. Você pode orar para que eu entenda profundamente em meu coração que Deus se importa comigo e me convida a derramar o meu coração diante dele? Estou doente há algum tempo e me inclino a ficar tão desencorajado. Você pode orar para que eu seja capaz de correr para Jesus sempre que me sentir particularmente desanimado? Tenho sido ríspido com meu cônjuge nas últimas semanas. Você pode orar para que eu viva com humildade e gentileza à medida que tentamos conversar sobre assuntos difíceis? Estou tão frustrado com minha filha que meu desejo de ser respeitado tornou-se maior do que meu desejo de ser paciente e demonstrar-lhe bondade. Você pode orar por mim? Ultimamente, o gerente do meu departamento tem sido crítico e rude. Eu nem sei o que pensar sobre tudo isso. Você pode me dar algumas ideias de como orar? Então aqui estão alguns exemplos, irmãos, talvez você se encontre em alguns deles, de como você pode pedir alguém para ajudar você. E é interessante como aqui no livro, para cada um desses pedidos de oração, o escritor ele já indica
um texto bíblico de encorajamento a essa situação. Então, eu encorajo você mesmo a ler o livro, né? Eu possuo o livro e quando terminar a série eu posso emprestar para você, para que você leia também, mas é um livrinho pequeno e barato, né? Se você tiver desejo, a intenção de tê-lo na sua biblioteca pessoal, eu também encorajo você a fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe, queridos, até a semana que vem no nosso segundo podcast dessa série, né? Hoje nós gravamos o número 6 e também quero encorajar você, esse é um podcast da Primeira Igreja Batista de Balsas, né? Se você desejar, você, meu amigo que escutou esse podcast, né? Se você desejar nos conhecer, vir a um dos nossos cultos, na quarta noite, no domingo pela manhã ou à noite, será um prazer ter você com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Se você gostou do conteúdo, pedimos a você que dê o seu like aí, compartilhe, deixe seu comentário, o que você achou, o que de repente ficou alguma dúvida para você, deixe seu comentário, isso vai ser importante para a gente ativar e nas respostas buscar como melhorar aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.